E para começar, a primeira coisa que a gente costuma ver quando vai fazer uma peça é a modelagem. Mesmo que você tenha decidido não trabalhar com modelagem, você vai ter que acabar vendo a modelagem dessa peça, seja comprando ou trabalhando com medidas. Isso também seria um processo de modelagem, né? Mas aqui nesse vídeo, eu já falei sobre isso num vídeo anterior, mas nesse vídeo eu queria te acrescentar outra coisa. Existem alguns princípios, ou eu acredito que alguns passos que a gente costuma dar para chegar lá no ponto final da modelagem, que são, o primeiro deles, eu acredito que seja a imaginação. A gente pensa, né? A gente imagina, alucina como seria aquela peça, como a gente quer que ela fique, qual o formato dela, né? E tudo mais. Então, normalmente esse tipo de processo ele vem a partir de inspirações. A gente busca inspirações e a partir daquilo acaba fazendo, criando a nossa peça única, né, do nosso jeito, ou tentando replicar o que a gente viu. O outro ponto é que a gente também costuma levar em consideração o que queremos colocar dentro daquela peça, né? O que eu quero pôr. Então, no meu caso aqui, eu queria uma necessaire que coubessem coisas de maquiagem, itens de higiene, alguma coisa do tipo. E como são itens variados, não tinha um tamanho específico que eu precisava para que aquela minha bolsa tivesse, né? Que essa bolsa tivesse. Então, a única coisa que eu tinha como premissa era entender que ela não precisava ser tão grande, ela podia ser menor. Além disso, eu também imaginei ela com um formato mais quadrado, com ângulos retos e tudo mais, porque queria te ensinar e te repassar aqui algumas técnicas que são interessantes quando a gente quer manter os ângulos retos. E por isso eu acabei usando, né, e para facilitar a minha modelagem, eu acabei pensando nessa régua aqui que eu tenho, né, disponível, que é um quadrado, então já acabou facilitando o, o próximo passo, que é o corte, né? E a partir dela, eu acabei fazendo um desenho da minha bolsa e com isso chegando a uma espécie de modelagem, né, que seria dessa bolsa. Mas quando a gente pensa nessa bolsa, aí não, você pode até dizer isso não é modelagem, mas no fim das contas né? A gente pegou um quadrado e a partir dele a gente vai criar uma bolsa. Esse é o processo de modelagem. Como eu disse, ele não deve ser assustador, né? Às vezes é muito simples. Às vezes é simplesmente pegar uma régua e cortar o seu tecido. Mas sim, depois de ter feito isso, ter pensado no tamanho, formato e tudo mais, eu também costumo fazer esse tipo de coisa aqui, que é fazer um desenho. Um desenho bem simples, bem básico, de como eu queria que fosse a minha bolsa. E aí, aqui eu tenho um cubo. No que esse desenho me ajuda, né? Ele me ajuda a fazer a listagem da quantidade de material que eu preciso para criar a minha peça. E então, a partir desse desenho, eu tenho um cubo aqui. Eu parti do princípio que eu queria um cubo. Então, um cubo costuma ter 6 lados, mas eu não ia precisar da parte de cima, logo eu vou precisar de 5 partes, ou seja, 5 quadrados desse de 15 por 15, para fazer a minha peça. Então, 5 quadrados de 15 por 15 para fazer a parte externa. Mas como eu vou fazer uma bolsa, eu vou precisar de forro, né? Então, eu preciso de mais 5 quadrados de 15 por 15 para fazer o meu forro. Além disso, eu pensei, né, aqui num fecho. E esse fecho vai ser de cordão. Então ele precisa de tipo uns passantes, umas abinhas aqui para que o cordão passe. E pensando nisso, eu acabei pegando mais 2 quadrados de 15 por 15 e cortando eles ao meio e tendo as minhas 4 abas aqui que eu vou precisar para lateral. Além disso, eu vou fazer um fecho de cordão, então o cordão não pode faltar, né? Para calcular o tamanho do cordão, o que eu pensei? Tenho 4 lados de 15 por 15. Eles vão ser reduzidos na hora que eu costurar, obviamente. Mas 15 mais 15 mais 15 mais 15 dá 60. Então eu peguei um cordão de aproximadamente 60 centímetros. No caso, um pouquinho mais, mas os dois têm um tamanho igual. De 60 centímetros. Porque ele vai precisar fazer toda essa passagem aqui ao redor. E sobrar um pouquinho. Entendeu? Então, esse processo de modelagem acaba não sendo só, eu tenho
o meu desenho ali do jeito adequado. Ele também envolve você fazer essa coleta de dados para saber a quantidade de material que você vai precisar para fazer aquela peça, certo?